Então, vamos dar prosseguimento à correção dos exercícios do capítulo de urbanização brasileira. Nós terminamos aqui a urbanização geral. Vamos lá, então. Questão número 1. Questão da FUVEST, né? FUVEST 2020. No Brasil, várias cidades registram ocupação irregular de encostas em áreas sujeitas a deslizamentos de terra, também chamados de escorregamentos ou movimentos de massa. Então, preste atenção aqui, ó. Deslizamentos de terra, escorregamentos e movimentos de massa. O Enem já chamou, né, essa problemática aí, já apresentou essa problemática, como eu falei para vocês, sobre movimentos de massa. O Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, trabalha no levantamento, mapeamento, recuperação e estabilização dessas áreas de risco. Um exemplo desse trabalho foram aqueles executados desde a década de 1970, referentes aos deslizamentos nos morros de Santos e São Vicente, em São Paulo, cuja região é acometida há tempos por esses problemas, inclusive com ocorrência de vítimas fatais. Para investigar os deslizamentos de terra nas áreas serranas tropicais brasileiras, o Instituto realizou levantamentos topográficos, geológicos e geomorfológicos, estudando também a distribuição dos tipos de vegetação existentes e as categorias de ocupação urbana dos morros, tá bom? Então nós temos aqui, ó, a representação do deslizamento de terras, né, o escorregamento da região de Santos e São Vicente. O que acontece? O exemplo aqui é Santos e São Vicente, mas isso aqui pode se estender, de certa forma, né, de uma visão geral, para as regiões que apresentam essas características, né? Aí você fala, Rômulo, que características são essas? Olha só, aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Ocupação irregular, tudo bem? Encostas em áreas sujeitas a deslizamentos de terra, tá bom? Então, essa problemática aí, ela não é restrita a Santos nem a São Vicente. Vamos pegar, inclusive, Friburgo, né? Nosso exemplo aqui se enquadra. Reparem que a questão também fala, né, de situações importantes, tá legal? Além dele falar de encostas, ele fala de áreas tropicais, tudo bem? Ele também fala sobre áreas tropicais. E ele também fala aqui, ó, ocorrência de vítimas fatais. O que nós vimos? Regiões serranas tropicais, certo? O que é importante perceber? Que nós temos aqui fatores naturais e fatores antrópicos que explicam os movimentos de massa, os deslizamentos, tá certo? Primeiro, a gente precisa entender as realidades, né, as características físico-naturais, tá bom? Primeiro, relevo, topografia acidentada, presença, né, de planaltos, inclusive com a presença de algumas escarpas, né, que são aqueles relevos bem abruptos, topografia bem irregular, né, região planáltica aí, certo? E a gravidade, né, vai fazer o seu papel. Fora isso, nós também temos, né, um clima tropical, com chuvas bem abundantes e concentradas, principalmente nos meses mais quentes, né? Então chove muito, e chove principalmente, né, clima úmido, principalmente, né, nos meses mais quentes. Então você junta relevo mais clima, nós já temos essas características naturais. Mas elas por si só, elas não, né, explicam toda a ocorrência de problemas, né, de perdas materiais e perdas humanas. A gente precisa entender também as ações antrópicas, o desmatamento, a ocupação de áreas de risco, a utilização de uma infraestrutura, né, aquém do necessário. A gente pode perceber que as políticas públicas, né, extremamente negligentes, não em termos, não somente em fiscalização, mas também de não garantir para as populações condições de vida digna em locais seguros, tá certo? Empregos de investimentos, inclusive federais, para a questão, né, das problemáticas ambientais que não são empregados, né? Então, nós temos aí uma infinidade de situações que podem ser levadas, né, para explicar essa problemática, tá bom? Então, fatores antrópicos, fatores naturais, resultados principais, perdas materiais e perdas humanas. Lembrem-se, né, infelizmente, da tragédia na região serrana do Rio de Janeiro, que entra Friburgo aí em 2011. Baseando-se nas informações do texto na figura, é correto afirmar que já vemos aqui uma situação que a gente precisa levar em consideração. A questão está pedindo para você interpretar, tá certo? Então, ela deixa claro que ela quer um texto
e na figura. Então, você pode ter afirmativas corretas, coerentes, mas que fogem daquilo que está sendo apresentado no texto, tá certo? Ó, as características topográficas, geológicas e geomorfológicas de uma área de risco estão naturalmente ligadas aos escorregamentos, sendo que estradas de terra minimizam a ocorrência de deslizamentos. Então, olha só, de fato, os fatores físico-naturais interferem, tá? Mas a gente pode perceber que ao longo do processo, nós temos uma tendência de estabilidade, a própria natureza, né, criando o equilíbrio, criando estabilidade. E as ações antrópicas, na maioria das vezes, vai gerar essa instabilidade, esses impactos negativos, como, por exemplo, a construção de estradas. Elas não minimizam, né? Elas, inclusive, intensificam, uma vez que desmata, uma vez que altera a estrutura, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, é conhecido como a cidade dos túneis. Olha a mudança, né, que foi feita na topografia do Rio de Janeiro. Né? Olha os arrasamentos que foram feitos desde o início do século XX, nas reformas, né, desde o período, né, Pereira Passos, ali no início do século XX, até hoje. Tá certo? Dentro daquele modelo de reforma urbana baseada no arrasamento. Nós temos dois modelos básicos, né? Vamos fazer uma revisão rápida aqui sobre reformas urbanas. Uma que é a preservação, né? Você moderniza, você reforma, isso favorece inclusive áreas que têm a presença, né, a oferta de riquezas culturais, históricas muito fortes, como, por exemplo, né, cidades de Minas Gerais, as cidades históricas, né, mineiras, algumas cidades na Bahia, né, aqui, inclusive, no Rio de Janeiro. Né? Então, nós temos a preservação muito ligada à questão turística hoje. Né? Isso traz uma integração econômica muito forte, né, uma ligação econômica com vários outros setores, não somente ao setor turístico, mas outros setores se beneficiam disso. E também nós temos uma lógica do arrasamento. O arrasamento é destruir, né, para o processo de construção adequada às características econômicas, infraestruturais, tecnológicas daquele momento. Então, por exemplo, dentro de uma disputa do solo urbano, o que é muito comum? Né? Você destrói uma casa, uma moradia, e você tem um processo de verticalização através de um prédio. Né? E esse prédio vai ser adequado às necessidades, como, por exemplo, a infraestrutura energética, a infraestrutura de comunicação, né? Até mesmo de segurança. Tá certo? Então, nós temos essas duas realidades, né, das reformas urbanas. Vamos voltar aqui para a questão, tá? A ocorrência de escorregamentos é causada pela ação humana também, né? Ela é causada pela ação humana. Embora pode ser um fenômeno natural, esse fenômeno é extremamente agravado pela ação do homem, cuja ocupação de encostas provoca o empobrecimento do solo, empobrecimento do solo que acaba sendo mobilizado pela diminuição da fertilidade. O que acontece? A mobilização do solo, né, não depende da fertilidade. Então, os movimentos de massa, os deslizamentos, eles independem, né? Se é uma área de maior fertilidade, menor fertilidade, solo contaminado, isso tem a ver que as alterações do homem, em muitos casos, elas aumentam a ocorrência de deslizamentos porque causam movimentação. Tudo bem? Então, é importante, né, perceber essa relação. Tudo bem? Olha C. O problema da ocupação de encostas e risco de escorregamentos inclui contatos entre a rocha e o solo. Então, a água vai infiltrando, vai infiltrando, vai infiltrando. Ela encontra, né, uma superfície que ela não consegue ultrapassar com facilidade, né, impermeável, que é a rocha, e ela vai gerar um descolamento, né, porque vai ficar solo, água, rocha. Tudo bem? Cuja facilidade de deslizamento é aumentada em função da inclinação. Aí entra a questão da gravidade, né? Inclinação do terreno e da maior ocorrência de chuvas, tá bom? Então, o que a gente pode perceber? Que os deslizamentos são comuns em regiões tropicais, como a questão fala, tá certo? Então, ó, quando você fala aqui sobre essa questão, a gente pode fazer de uma direta relação com a questão, né, apresentada no texto, quando ele fala aqui, ó, a maior ocorrência de chuvas, e você vai destacar aqui o clima tropical. Tudo bem? Quando a questão fala sobre a questão, olha só, das áreas de encosta, tudo bem? Que vai favorecer a questão, né, da ação da gravidade, intensificando, né, o volume de movimentação de sedimentos.
tá certo? Olha a D. Os deslizamentos de terra fazem parte de um conjunto de fenômenos naturais pontuais, certo? E incomuns na superfície da crosta terrestre, portanto, não participam da escultura do relevo continental e do modelado, tá certo? Então, os deslizamentos, primeiro, não são comuns, tá legal? A gente precisa entender essa brincadeira, tá bom? Certo? Então, a afirmativa está toda errada, D. Os escorregamentos são causados em especial pelo fato de o solo tornar-se mais leve que a rocha subjacente durante as chuvas prolongadas de verão, facilitando seu deslizamento ao longo das encostas pouco ou nada inclinadas. Então, primeiro, sem inclinação, a gente pode perceber que não há deslizamentos. É um processo de lavagem do solo, processo de lixiviação, que pode gerar, inclusive, a retirada de nutrientes no solo exposto, né, no solo que sofreu o desmatamento. Tá bom? Mas você precisa, para esse movimento de massa, de você ter inclinação. Tudo bem? Certo? Então, a afirmativa também tá totalmente equivocada. Mas uma explicação aqui, um comentário para facilitar os equívocos da E, estão apresentados na afirmativa correta, que é a C, ó, onde cita, né, os fatores relacionados à questão dos movimentos de massa. Então, a C já dá uma explicação bacana aí sobre uma parte do equívoco presente na opção E. Tá legal? Então, nosso gabarito aí, C. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Vamos partir aqui para a questão número 2. A questão número 2, ela começa, né, com uma letra da música, do Rapa, Rodo Cotidiano. Essa letra já apareceu em várias questões, de várias provas. Ela pode ser utilizada para temáticas variadas. É muito legal, é muito bacana. Né? Possivelmente vocês já devem ter escutado. Mas vamos analisar verso a verso aqui e poder interpretar uma parte. Não tem como aprofundar muito, né, em decorrência do tempo, mas vamos tentar interpretar um pouquinho essa letra, tá bom? Assim, interpretar de forma, não assim, o que se espera que o autor, né, sentiu, teve a sensibilidade na hora de escrever, mas o que a gente pode interpretar para facilitar numa resolução de provas, tá bom? Não somente nessa questão, mas numa outra questão que possa trazer um assunto próximo, até mesmo essa letra, né? Novamente aqui, ó. A ideia lá comia solto. Então você pode perceber a efervescência, né, social, a presença de pessoas, o diálogo, a agitação, as conversas. Então, uma área onde você tem, né, bastante presença humana. Subir a manga amarrotada social. Então, calor, né? E quando você fala manga amarrotada social, você pensa calor, aglomeração, certo? E trabalho, o deslocamento, né, diário aí em decorrência do trabalho. No calor alumínio não tinha caneta nem papel, uma ideia fugia, era o rodo cotidiano. Então, o rodo pode fazer referência, ao meu ver, tanto a uma infraestrutura, né, rodoviária, olha como, por exemplo, o Rodoanel em São Paulo, tá? Como também o rodo, né? Aquela ideia de rodar, de dar uma volta cotidianamente, e pode fazer uma relação com a migração pendular, né? Aquela migração de curta duração, geralmente diária, no caminho trabalho, casa, trabalho, trabalho, casa. Casa, estudo, estudo, casa. Tá certo? Nesse caso, o trabalho aí tá bem destacado. No calor alumínio, a gente pode fazer até uma relação com um dos problemas socioambientais nas áreas urbanas, que é a ilha de calor, certo? Nas áreas centrais, nós temos médias térmicas muito mais elevadas do que na periferia, ou nas áreas, né, não urbanas, certo? À medida que você avança para as áreas centrais, você vai percebendo que as médias térmicas são maiores. Isso tem a ver com o desmatamento, isso tem a ver com a verticalização, né? Isso tem a ver com a poluição, isso tem a ver, né, com a concentração de superfícies com grande presença de capacidade de absorver calor, como concreto, como asfalto, né? Então é por isso que assim, é muito comum que nos grandes centros você tenha ali um parque, né, com árvores, com um lago artificial. A água também é um fator de equilíbrio térmico, você aumenta a umidade atmosférica, além de ser também um escape, né, para a agitação diária,
um escape, né, para uma possibilidade de você fazer um exercício, né? Beleza? Para fugir, inclusive, da poluição visual, do cinza, do concreto que predomina e muito nessas áreas, tá bom? O espaço é curto, é quase um curral, a densidade demográfica elevada, os trens lotados, os ônibus lotados, as ruas cheias, tá bom? Na mochila amassada, uma quentinha abafada, fazendo revelação. É uma questão diária, corriqueira nos grandes centros, né? O trabalhador levando, né, a sua alimentação, todo espremido no ônibus, no trem e tal. O troco é pouco, é quase nada. Você pode fazer uma relação, inclusive, com a qualidade do transporte público, que é de péssima qualidade e é muito caro, né? O troco é pouco, quase nada, ou seja, o custo da passagem não se anda por onde gosta. Então não está passeando, né? Você não está escolhendo o caminho, você não tem outras opções, mas por aqui não tem jeito, todo mundo se encosta. Ela some lá no ralo de gente. Ela é linda, mas não tem nome. É comum e é normal. Sou mais um no Brasil da Central, ou seja, na Central do Brasil, né? Uma área de grande importância para o transporte, para o deslocamento, para a conexão do deslocamento dos trabalhadores no Rio de Janeiro, uma região histórica, da minhoca de metal, que corta as ruas da minhoca de metal. Ou seja, fazendo referência aqui ao trem, ao metrô, né? Como Concorde apressado, cheio de força, voa, voa pesado que o ar. É o avião do trabalhador. Então, fazendo referência aqui, né, um dos meios de transporte do trabalhador, trem, o metrô. Legal? Que pode fazer relação, inclusive, lá em cima com a questão do alumínio. Mas vamos lá. O enlatado, né, também pode fazer toda essa crítica aí. Assinale a alternativa que melhor explicita a relação com o espaço urbano. Vamos lá, vamos devagarzinho. Vamos chegar aqui. Assinale a alternativa que melhor explicita a relação com o espaço urbano. A música do Grupo Rapa fala do irmão que migrou para o Planalto Central para trabalhar como operário e que leva uma mochila, né, no seu almoço de marmita. Primeiro, está falando ali Central do Brasil, né, Rio de Janeiro, né, legal, e não está falando da questão da migração, né, uma migração pendular, na verdade, não da migração do êxodo rural, por exemplo. A letra aborda o crescimento regional a partir da construção de lata que serve, né, de moradia para os mais pobres que andam por onde não gostam. Também não tem relação, né? A letra apresenta uma crítica que denota o anonimato em que as pessoas estão sujeitas na periferia dos grandes centros urbanos, beleza? Certo? Não tem nome, né? Tá dizendo assim, sou mais um no Brasil da Central. Né? Sou mais um. Então tá dizendo isso, né? O anonimato. Cujo calor emana das grandes construções, ó, ilha de calor, calor alumínio, e que apesar da grandiosidade, representam pequenos espaços de confinamento urbano, né? Densidade demográfica elevadíssima, transporte público, né, muito ruim, certo? Extremamente lotados, né? Sobretudo nos momentos de pico, né? Nas horas de grande volume de pessoas indo ou voltando do trabalho. A letra canta as melhorias sociais contidas entre as classes mais populares do Brasil. Pelo contrário, a questão chama atenção para problemas urbanos que afetam, sobretudo, a população trabalhadora dos grandes centros. A música retrata a dinâmica social dos trabalhadores que deslocam de metrôs e trens, mas que, graças ao crescimento econômico do país, podem desfrutar suas férias viajando de avião. Primeiro, né, que está falando sobre a questão do trabalho, não se anda por onde gosta. E segundo, a questão do avião, né, que faz referência ao Concorde, justamente fazendo relação com o trem, com o metrô, que, segundo a letra da música, é o avião do trabalhador, né, que ele pega todos os dias de trabalho. Então, nosso gabarito aí, C. Alguma dúvida? Não? Tudo bem? Tudo tranquilo? Nenhuma questão para acrescentar? Posso avançar? Então, é isso, gente.